E hoje é um dia propício para que esse texto também seja como se estivesse só um pouquinho. Se quiser, pode vir naquela ali, que não vai. Capítulo 10, verso 14. Mas está fazendo frio, acho que tá. Eu estou sentindo frio hoje. Eu não sou muito de sentir frio, não, mas hoje eu estou, meu irmão. Todos acharam? Amém. 1 Coríntios, ou primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Senhor Deus, essa é a tua santa palavra que será anunciada nessa noite. Fala conosco, é o que pedimos, é o que te agradecemos, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça em nome de Jesus. Assim pedindo, assim te agradecendo. Amém e graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Amados, se tem um assunto na Bíblia em que Deus ora vem, ora vai porfiar com o seu povo, é sobre a idolatria. A Bíblia diz que o Senhor, quando tirou o povo dele do Egito, tirou o seu povo do Egito com mão forte. E antes que Deus tirasse Israel do Egito, primeiro saudando os irmãos que estão conosco pelo YouTube, Deus abençoe. Uma boa noite, os irmãos aqui da nave. Antes que Deus tirasse o seu povo do Egito, a Bíblia diz que Deus humilha cada um dos deuses que tinham lá no Egito, um por um. E fez o povo do Egito entender que não existe outro Deus além do nosso Deus. Por fim, até o próprio faraó, que era adorado como um Deus no Egito, foi humilhado. E Deus tira seu povo do Egito a pés enxutos, abre caminho no Mar Vermelho e faz o seu povo passar. A Bíblia vai dizer que daquele momento por diante o Senhor começa agora a caminhar com Israel. E durante um bom período o Senhor caminha até chegar em Horebe, antes do povo entrar na terra prometida. Deus, no capítulo 20 de Êxodo, Deus dá ao seu povo os 10 mandamentos. O decálogo, ou conhecido a lei, a Torá. Desses 10 mandamentos, os 2 primeiros mandamentos são únicos e exclusivos a respeito da idolatria. Deus, ele deixa bem claro, capítulo 20, verso 3 de Êxodo: não terás outros deuses diante de mim. E ele mais adiante vai dizer: não farás para ti imagem de escultura. Quando Moisés está renovando essas leis, escute bem, porque a gente, quando para meditar na palavra de Deus e para ouvir o que Deus tem para nós, a gente cresce. No capítulo 4 de Deuteronômio, a partir do verso 15, Moisés, fazendo uma repetição dessas leis, uma revisão da aliança, Moisés, no capítulo 4, capítulo 5, a partir do verso 6, Moisés faz uma revisão dos 10 mandamentos. Mas lá no capítulo 4 de Deuteronômio, verso 15, Moisés diz assim: guardai com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. Aí Moisés prossegue dizendo: para que não vos corrompais, nem vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arraste sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levante teus olhos aos céus, vejas o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirva
aqueles a qual o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo do céu. Deus foi bem claro: olha, eu não quero que vocês se voltem para a idolatria. O tempo passa, o povo de Deus recebe os mandamentos, e a história vai dizer que no decorrer da caminhada o povo se corrompe. O povo se corrompe. E se corrompeu por quê? Porque um jovem por nome de Salomão, que começou tudo certo na vida dele. Por que Salomão começa certo, irmão Francisco? Porque ele começa pedindo sabedoria. E Deus dá a ele sabedoria, e além de Deus dar sabedoria, Deus diz assim: como tu não me pediste riqueza, nem a morte dos teus adversários, nem que eu fizesse nenhum agravo a ninguém, eu te dou sabedoria e te dou riqueza e honra mais do que a qualquer um outro. Só que enquanto Salomão está dentro da situação, vivendo como um rei, sendo honrado, enquanto ele era aquele menino que não sabia de nada, ele tinha temor. Mas quando ele vai se fortalecendo, a Bíblia diz que ele se casa com muitas mulheres. E se tem um na Bíblia que a gente pode chamar de mulherengo, eu poderia destacar dois. Se fosse falar de prostituto, de gostar de andar em noitada, Sansão. E se fosse falar de um homem que teve muitas mulheres e que também se prostituiu de uma maneira mais comedida, e a prostituição de Salomão foi mais espiritual, Salomão, porque ele teve 1000 esposas. A Bíblia ainda vai dizer que ele teve 1001, porque só se apaixona pela concubina. Misericórdia. Ele teve 300 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. E o que foi que essas mulheres fizeram? Fizeram o coração dele se desviar de Deus. Porque agora ele se casa para fazer negócio. E em cada nação ele arrumava uma esposa, e as esposas corrompiam ele para a idolatria. Até que chegou o ponto de Deus mandar o profeta até ele e dizer assim: olha, Salomão, por amor de Davi, eu não vou tirar as tribos todinhas da tua mão, não. Só vou deixar você com 2. Até enquanto você estiver vivo, eu vou permitir que você esteja governando. Mas quando você fechar os olhos, eu vou tirar da tua mão e vou botar para outra. E a Bíblia diz que Salomão morre, e seu filho Jeroboão assume no lugar dele. Só que Jeroboão foi pior do que o pai. Quando os anciões vão até Jeroboão para dizer assim: olha, o preço está muito grande, Salomão, teu pai, queria construir o templo, construiu, mas a carga está muito grande nos nossos lombos, diminui. Aí Jeroboão diz assim: se o dedo midinho de meu pai, o dedo polegar do meu pai era pesado, meu midinho vai ser maior ainda. Aí o povo disse: eu não vou seguir você não. E se divide. Israel se divide em 2. Israel e Judá. Israel fica com 10 tribos e Judá com 2, Judá e Benjamim. O que é que acontece daí? Judá passa a ter como capital Jerusalém, e Israel passa a ter como capital Samaria. Só que Israel se volta para a idolatria de uma maneira tremenda. E o tempo vai passando e se cria essa rixa, que entre judeu e samaritano tem há muito tempo, que hoje é uma rixa que se tem entre cristão e católico. Porque nós, como verdadeiros cristãos, não aceitamos a idolatria que se pratica no catolicismo. Só que hoje, trazendo para os nossos dias, a gente está pior do que os católicos. E não sou eu que estou falando, não. A Bíblia vai dizer, não sei se eu vou me lembrar do texto aqui, mas se eu não estou enganado é Jeremias 3. A gente está pior. Eu vou dizer a você porque está pior, e você vai entender o porquê dessa palavra de hoje. Jeremias 3, se eu não estou enganado. Aleluia. 3, verso 11. Olha o que é que diz Jeremias 3:11. E o Senhor me disse, aleluia. E o Senhor me disse, oh glória, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a leivosa Judá. Olha só, a rebelde Israel se mostrou mais justa do que Judá, né? Ele sai, né? Porque a porta está aberta. Ele está com mais temor do que muitos. É por
conta dos fogos, que até é proibido, né, irmãos? Olha, isso aqui está aí pela internet. Já é lei no nosso estado a zoada dos fogos, né? É lei, porque não é só os animais. Tem pessoas que têm problema de síndrome, alguma coisa, eu me esqueci o nome, mas tem problema que não pode escutar barulho, né? E já é uma lei no estado de Alagoas que os fogos não podem ter esse barulho. Aí os animais se assustam, imagine as pessoas se assustam, imagine os animais, né? Então isso e a teimosia, né? Porque o povo não obedece à lei. Não é para ter mais barulho, né? Não é para ter barulho nenhum de fogo, né? Mas infelizmente a gente está vendo essa dificuldade. Então lá em Jeremias, preste atenção, deixa que o obreiro ele resolve. Jeremias 3, louvado seja o nome do Senhor, verso 11, vai dizer assim: e o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que Judá. Quando você olha para o catolicismo hoje, tem católico que está tendo mais temor de Deus do que crente, que está tendo mais respeito. É só fechar um pouquinho para ele não passar. Mais respeito pelas coisas de Deus do que cristão. Aí você diz assim: pastor, porque o senhor veio falar disso hoje? Deixa eu falar de pelo menos 3 situações que eu já vi acontecer no meio da igreja evangélica. E ele é mansinho, né? Ainda bem que ele é mansinho, coitado, né? Porque podia até morder. Há 15 anos atrás, escute bem, eu entrei numa polêmica na rede social, e se você der um Google aí, você vai talvez até ver, não sei se, antigamente não era nem o Facebook era mais aquele oculto, algo assim, né? Eu entrei numa polêmica, irmãos, ficou meio a meio. Acho que teve mais de 100 mil visualizações naquela postagem que eu fiz, e metade me apoiou, metade ficou contra. Porque nos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus aqui em Alagoas, fizeram uma medalha com a foto do pastor José Neco, para homenageá-lo. E na oportunidade eu fiz um comentário dizendo assim: se é pecado eu ter a foto do Padre Cício na minha casa e ter a medalha do Padre Cício, é pecado a medalha do pastor. Isso é idolatria. E foi uma polêmica, e de fato é idolatria, porque o Senhor diz: não faça nada, não adore, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Pastor, mulher de pastor, pregador, cantor, não passa de servo. A gente não é para ser adorado. Passou-se os anos, aí agora o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da AD Belém, em São Paulo, fez uma estátua dele e botou dentro da igreja para que todo crente vá lá e venere. E é idolatria. E agora, nos 115 anos, a amada missão novamente faz uma estátua dos pioneiros da fé, né? E bota lá em Belém, praticando a mesma idolatria que Deus disse que não se faça, porque é idolatria. Se é idolatria ter a imagem de Maria, se é idolatria ter a imagem de Paulo, se é idolatria ter a imagem de Padre Cício, do Frei Damião, é a idolatria ter a imagem dos que fundaram a Igreja Assembleia de Deus. Não há diferença sobre isso. Mas o povo está tão preso na idolatria que pregar essa verdade se torna até você ser uma pessoa até odiosa no meio desse povo. Então Deus está dizendo: olha, não se volte para a idolatria. No livro de Isaías 42, verso 8, Deus diz assim: eu sou o Senhor e não darei a minha glória para a imagem de escultura. Deus, aleluia. Agora pasme, porque nós estamos vivendo agora em um período que é um período idólatra, um período de paganismo. Começou no último dia 12, dia 13, que agora botaram a roupa, os crentes é quem romantizam isso, botaram a roupa de dia dos namorados, mas é um dia oferecido a uma entidade por nome de Inxum Xaroque ou de Ogum.
Hoje é véspera de São João e é uma homenagem a Xangô. As pessoas estão acendendo fogueira aí para homenagear Xangô. E aonde estão os crentes? Atolados na idolatria. Hoje eu chamei a atenção de uma irmã que nem conosco congrega em outro ministério, mas ela apareceu na minha rede social e eu não estou nem aí. A irmã está lá porque tem muitos de nossos irmãos que vestem aquelas camisinhas de xadrez e porque a prefeitura manda, porque alguém manda e vai fazer, vai se vestir. Não, você não é obrigado não. Daniel estava na Babilônia, Sadraque e Mesaque estavam na Babilônia, mas eles não se dobraram ao sistema da Babilônia. A gente vê muito de nossos irmãos agora vestidos de roupinha de quadrilha, está lá nas suas escolas ou nos seus trabalhos, e você e eu não somos obrigados a ir para a idolatria. Se um macumbeiro, se um espírita não é obrigado a servir a minha fé e a sua, nós também não somos obrigados a se render a fé deles. Mas a gente vê o Senhor fazendo isso. Aí estava a irmã toda lá enfeitada de festa junina e ainda botando a música da Carolina para tocar. E não dá para você acreditar numa pessoa que anda dessa maneira e chega de noite profetizando, falando em mistério e dizendo que o Espírito Santo está usando. Que Espírito? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não habita em vaso imundo. Então nós estamos vivendo um tempo em que você pregar essas verdades, você se torna uma pessoa não muito bem quista para Deus. Falar os princípios do Evangelho, falar tudo isso, se torna chato. Por isso que eu tenho cada vez poucos amigos. E se tem uma coisa que eu tenho ultimamente, irmãos, me perdoe, eu não gosto de ser chato com ninguém. Se é uma pessoa que gosta de tratar bem as pessoas, sou eu. Mas ultimamente eu tenho me abusado de tanta gente hipócrita. A senhora foi evangelizar ele? Não foi não. A menina foi evangelizar, entraram numa casa que você já sabe qual é, né? Desceu a mamona em mim, dá vontade de mandar se danar. Falando sério, vai tomar vergonha, deixa de ser pilantra, dá vontade de falar, mas deixa Deus responder por mim. Porque além da pessoa fazer as safadezas, ainda quer botar a culpa em mim que não tem nada a ver com a safadeza da pessoa. Está dizendo assim, vai te catar, quem não te quer aqui sou eu mais. Dane-se, não está tão grande de falar isso. E está gravando, não pode. Mas a pessoa disse que me vê. Então você está me vendo, dane-se. Me perdoe, irmão. Porque eu não sei ser hipócrita. Porque a culpa é sua, não é minha não. É você que procurou o cão, não foi eu não. Você que escolheu o diabo, não foi eu. Então deixa a vida dos outros em paz. Deixa a igreja em paz. Se você não gosta do que eu prego, vá-se embora fazer sua vida quando você quiser. Agora não fique me botando culpa de coisa que eu não tenho. Porque se eu for culpado de alguma coisa, eu penso numa pessoa que eu volto 1000 vezes e peço perdão, mas me culpado, porque eu não sou culpado. E ainda querer distorcer os fatos, pelo amor de Deus, irmão. Fulano não merece não, quem merece é tu. Pensou, irmão? Que a senhora não merecia ser ungida. Eu digo, dane-se. Né, irmão? O meu veneno é descoberto logo. Eu não fico em cima do mundo de jeito nenhum. Eu acho que a coisa que eu digo para Deus, se eu escolher o cabo errado, porque eu não sei ficar quieto, eu não sei ficar calado. Irmão, mas por quê? Porque não quer assumir os erros. E eu fico mais chateado com quem está lá. Eu viu, foi ungido, foi orado, foi consagrado. E daí? E daí? O que é que você tem a ver com isso? Aleluia. Ponto final e acabou assim. Eu sou chato. Eu disse ontem para o irmão, se eu pegar na sua mão para andar com você, eu sou largo, você me largar. Eu não vou largar não. Mas não gosto de falsidade. E eu fiz uma limpeza no meu Facebook, no meu Instagram, eu sai, eu já tenho tudo, sabe, não gosto de falso. Porque a gente foi chamado para andar na verdade. Talvez até o que eu vá dizer aqui, tem alguém que diga assim, o pastor pode mandar se danar, e a pessoa pode me ofender o tempo todo e eu ficar calado. Não é, irmão? É como Paulo, apanha e não diz nada. Pelo amor de Deus, será que não vai tomar vergonha? Nunca. Que não vai parar e dizer assim, sou eu o culpado.
né? Mas deixa quieto, vamos para a idolatria aqui de novo. Jesus, glória a Deus. Eu acho que esquentou o negócio agora, o cachorro fugiu. É forte, né? Ele está na porta. Rapaz, que esse cachorro quer ser crente hoje. Irmão, os animais têm mais temor de Deus do que muito ser humano. Falando sério. Aí, vamos para o tema de hoje. Irmãos, olha, eu só falei essa parte aqui porque quem conhece a história pode depois não dizer assim, não, mas pode estar tudo bem. Quem conhece a história pode dizer assim, o pastor está sendo chato. Não. Meu Deus, acho que mais paciente só Jó ou Moisés. Acho que eu não chego no pé dele não, mas paciência tem tido demais. Para chegar e estourar assim, sabe? Que a pessoa fica assim, eu sei de tudo que acontece lá. Isso é milagre, diabo. Você vai lá, vai fiscalizar a vida de outro. Mas não chega para dar R$1 para dizer assim, vou pagar essas contas aqui, né? Mas para estar pilotando minha vida, para estar sabendo o que eu faço. Mas pelo amor de Deus. Aí tem hora que, né? Pode não entrar na carne, está repreendido pelo nome de Jesus Cristo. Mas deu vontade. Mas não digo pessoalmente. Eu digo, tu sabe plantar batata? Quando eu chegar pessoalmente, eu pergunto, tu sabe plantar batata? Vai plantar pelo menos um saco. E vai viver tua vida e deixar a vida de quem está querendo viver com Deus de lado, porque Deus não aceita isso. Aí, estou lá na rede social, aparece a foto da irmã vestida de roupa junina e cantando Carolina, Carolina. Eu não sei nem qual é o resto da música. Carolina, minha amada, meu senhor, alguma coisa assim. E eu mandei uma mensagem, disse, irmã, isso é mundanismo, minha filha, não jogue sua santidade fora, não. A gente está vendo tanto crente jogar a santidade fora, tanto crente deixar o caminho justo do Senhor. Ó, gente, o problema está em jogo de Brasil? Não. Quer assistir futebol? Eu vou ficar na cola de ninguém. Mas esse ano, nessa Copa, nesse governo, na política que nós estamos vivendo na atualidade e no que o mundo está apresentando, a nossa seleção, que é a maior seleção campeã do mundo, inventou de pegar a camisa azul e sacrificá-la para um demônio. E você acredita que tem crente que está dizendo assim, pode olhar na rede social, crente que está dizendo assim, eu quero mesmo é que eles joguem com um demônio no couro para ganhar. Olha só, irmão. Para pensar, irmão. Adianta pregar. Eu tenho chegado a uma conclusão que parece que em algum lugar não adianta você pregar mais não. Quanto mais você for sacana, quanto mais você for mentiroso, quanto mais você for isso e aquilo, parece que você é adorado pelas pessoas, porque a mentira tomou conta, tomou espaço. Eu fiquei tão indignado, mas tão indignado, minha reação foi tão assim ligeira. Ele já cantou numa festividade aqui nossa. Ele mora lá no bairro nosso. Estou eu pintando na igreja lá ainda para terminar. Esse mês tem que sair uma das festas, mês de julho. Aí quando eu olho, aparece um menino na minha frente lá. Sou irmão, Pai do Senhor. Como é que você está? Aí ele disse, eu não sou crente mais não, estou na igreja católica. Eu disse, mas por que você voltou, irmão? Aí está lá ele, eu fui lá no zap dele, está ele com a foto assim, com a mão esticada para a imagem da Maria. Eu digo, mas rapaz, você sabe que isso é pecado. Você conhece a palavra? Eu disse mesmo, irmão, sem pensar, você conhece a palavra, rapaz. Como é que você está voltando para trás? Como pode uma coisa dessa? Ele olhou para mim e ficou que nem estava espantado. Eu digo, rapaz, você está fazendo isso porque alguém errou perto de você, meu irmão, mas eu não tenho culpa disso, não. Mas com que moral eu tenho para chamar a atenção deles se os que estão agora, os pastores, estão fazendo imagem? Pode só para imaginar. Você imagina se Deus não voltar, né? Essa igreja cresce e aparece um doido lá na frente e diz assim, vamos fazer um boneco do pastor João. Porque pode aparecer, não é? Mas tinha que aparecer um mais doido do que o doido, fazer assim, você está doido? Porque não é para ter essas coisas dentro da igreja. E não aparece um, irmão. Pode dizer, isso é idolatria. Isso é pecado, isso é a quebra do primeiro e do segundo mandamento. Deus condena essa prática. Onde estão nossos pastores que estão com a boca fechada, que não falam?
que nós temos que pregar, que falar essa verdade do Evangelho. Então Paulo agora começa a falar aqui, Paulo está dizendo, olhe, fuja da idolatria, se afaste. E Paulo está dizendo, eu não estou falando com quem não tem entendimento não, estou falando com o entendido. Verso 15 de Coríntios 10, falo com o entendido, julgai vós mesmo que eu digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, e sendo um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Verso de número 19. Mas o que digo? Que é o ídolo? É alguma coisa? O que é sacrificado ao ídolo? É alguma coisa? Não. Não. Não vale nada. Diante de nosso Deus, essas festas aí não valem nada. Isso não tem valor nenhum. Mas Paulo vai dizer, eles não sacrificam a Deus. Verso 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Um dia sendo oferecido para Xangô. O que é que nós temos com Xangô? Alguém aqui tem parte com Xangô aqui, irmão? Alguém aqui desse recinto engole alma? Não, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. A gente não tem parte nenhuma com nada disso. Pastor, então nós não temos nada a ver com São João, com Santo Antônio, com Pedro, com José, com quem quer que seja. Nós temos compromisso com Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ah, pastor, mas é besteira. Não é besteira, é pecado, é paganismo. É um pecado contra Deus e tem que ser pregado. Aleluia! Tem que ser falado, tem que ser combatido dentro e fora da congregação, tem que ser falado no meio do povo, porque nós não temos comunhão com isso. Glória a Deus! Não comungamos disso. Glória a Jesus! Ah, pastor, mas tem que deixar para... Não, irmãos. Não. Aí Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês têm que ficar longe. Glória a Jesus! Mas a geração de hoje está lá. Quer dizer que o senhor está com 5 anos casado já? 5? Sim? 6 anos. O senhor precisa de um dia para dizer ela que ama, não pode dizer os outros dias não. Só compra uma caixa de bombom para ela se for no dia 12 de junho. Então, irmão, o amor está fraco. Né? O senhor tem quantos anos com a sua esposa? Tem 10, 20, 12, 11 anos. Quer dizer que só pode levar ela para jantar ou dizer que ama no dia 12 de julho? Quer dizer que eu tenho que fazer a hipocrisia que eu vejo por causa de gente que vai para a rede social, I love you, quando em casa nem o U nem o love faz mais. Hein, irmãos? A gente tem que andar no mesmo ritmo e é pastor, é missionário, é crente, é gente que diz que tem o Espírito Santo. E você olha assim, você diz, rapaz, cadê o Deus desse povo? Cadê o discernimento desse povo? Cadê, Senhor? Cadê a tua mão sobre essas pessoas? Cadê o temor de Deus? Tem mais não. Irmãos, agora recentemente dentro da igreja, jogo de Copa. É para a igreja botar um telão aqui e ter jogo, irmão. Os caras com um copo de cachaça na mão, dando grito, de bermudinha dentro da igreja. E ainda tem gente dizendo que a gente é fariseu, porque está julgando isso, gente do céu. Isso é uma inversão de valores, isso não existe. Estão vontade, estão dentro de pegar um chicote e dar uma corrente, irmão. Porque o chicote não ia dar conta não, tem que ser uma corrente na mão e dar só de correntada, saia daqui sem vergonha, saia seu pilantra. Você está querendo bagunçar dentro da casa, e bagunçam mesmo, irmão. O cara estava lá fazendo um vídeo, por isso que eu pego na mídia. Dizem por aí, será que essa igreja não tem a presença de Deus? Dizem por aí, será que a gente não está pregando? Dizem por aí, será? Aí eu disse, dizem por aí, será que a pombagira não está aí no teu corpo? Porque pela voz daquele camarada, a voz de chiclete, né, irmão? Pelo amor de Jesus, em cima do altar, irmão, fazendo profanação.
Acho que se Jesus viesse hoje, ele não pegava chicote, mas não era uma corrente na mão. Eu acho que antes nem na corrente, essa aí era no braço mesmo, bufo, bufo, para dar lapada. Porque a falta de temor de Deus está grande. E o povo ainda brinca, irmão, ainda aplaude, ainda diz que está certo. Não há conhecimento de Deus mais. Paulo está dizendo, fique longe. Se afaste, não se sente na mesma mesa deles. A Bíblia vai dizer, olha só, capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito. Isso é o que acontece muito com muitos de nós. Na prova é crente. Saiu da prova, irmão, perde o temor de Deus, perde a direção. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Tem gente aí agora assando seus milho. Pode matar no milho? Não. O pobre matar aqui esse bendito desse milho no dia de hoje ou durante essas festividades é uma oferenda. É uma oferenda. E o diabo pode entrar e pode fazer danos seríssimos na vida de um cristão por conta dessas comidas paganas. Ah, pastor, é besteira até enquanto não chegar na sua porta. Tem um amigo meu, seu Walter, um homem muito honrado. Ele já é um senhor, um homem honrado, e ele casou-se com uma menina muito nova. E ele contando o testemunho, às vezes dá vontade até de se rir, mas é um negócio sério. A menina passou numa encruzilhada. Só que nessa encruzilhada que ela passou lá no São Caetano, o pessoal jogava muita oferenda lá. E nenhuma dessas idas e vindas tinha um espírito naquela encruzilhada que se apossou dela. E ela ficou louca. Louca. Ele é dono de uma posada ali na Pajuçara, seu Walter. Foi quem me fornecia farinha quando eu tinha padaria. E ele contando, irmão, eu rodei desse estado para Deus libertá-la. E fui na casa de um macumbeiro, aqui no Benedito Bentes. Ele disse, o macumbeiro, quando a gente chegou lá, disse, olha, esse demônio vai sair. Ele entrou nela na encruzilhada, mas vai sair. Ele diz lá que é uma entidade do bem, né? Nunca digo que é pro mal, né? Aí disse, vai sair como? Senão você chega na sua casa e faça um bocado de desenho de cruz nas portas de cabeça para baixo. E depois que você fizer nas portas tudinho um desenho de cruz de cabeça para baixo, está aqui esse sacrifício para fazer, que ele vai embora. E ele disse, se ele não sair, traga ela para cá, tem um cacete aqui desse tamanho, vai dar um pau nela. É assim mesmo, eu ri tanto depois. Vai dar um pau nela que o demônio sai. E ele disse que ficou com medo, e foi aí onde ele aceitou Jesus e ela foi liberta. Mas por conta de quê? De oferenda. Não sei se alguém aqui já andou pela rua de Salvador, mas se andando em Salvador, canto vai é uma oferenda. É demônios que estão recebendo aquelas oferendas. E o povo de Deus está sentado em uma mesa que não deveria. Pastor, o senhor está sendo chato? Não, eu estou abrindo os olhos da igreja, que essa é a minha função. Queria eu chegar num culto, irmão. Se o problema fosse distribuir chave, eu era o chaveiro da igreja. Só que o dono da igreja não me manda fazer isso, não. Tem culto que eu faço meus bolsos, que eu venho com um pensamento para pregar uma coisa, e ele diz, não, você vai pregar isso não, você vai pregar isso aqui. E como eu tenho temor, respeito e obediência pela palavra do Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu prefiro pregar, prefiro que muitos fiquem com raiva, mas que a palavra seja ministrada. Eu sei que esses dias, para mim, essa semana, foi muito desgastante. Eu não sei se vocês percebem, minha voz não está muito, aquela voz mais forte, né? Está meio fraquinho o tom, porque eu tenho cansado meu corpo, não é mais que naquele garotão, que aí você tá na construção, tá não sei o que, tá dirigindo, tá? Tem hora que dá uma travada. E eu, domingo retrasado, levei uma queda. Pense na queda. E você pensa que foi por conta de ser nada? Não foi. Quarta-feira, que amanhã faz 15 dias, eu fui evangelizar no São Caetano. E me deu vontade de ir na casa de uma irmã que está presa em demônios.
estado dela é caótico. Demônio não se amostra. Quando eu cheguei na casa da diaconisa Cícera, que é a irmã dela, só vim aqui para visitar a irmã da senhora. Pastor, ela está bêbada. Eu digo que eu vim para achar ela boa quando? Tem que ser bêbada mesmo, vou fazer o quê? E quando eu cheguei lá, ela estava cheia de guia no pescoço, guia dos demônios que ela segue. E eu preguei e saí pregando, e guia no pescoço, nas mãos, tinha anel de todo lado. Eu tiro esses guias tudinho, tira um por um, e saí tirando, botei óleo, saí passando óleo na mão, a mão dela toda cascada, vai sair, sai tudinho, tirou as correntes do pescoço, os capetas ficaram com ar. A irmã Cícera disse: pastor, a irmã veio aqui orar, o demônio derrubou ela de dentro do carro. Derrubou ela de dentro do carro e ela caiu na lama. Eu disse: oxi, dentro do carro ela caiu na lama? Foi. Eu digo: a pouco um dia essa casa, quero ver esse capeta me derrubar. E eu fui lá e desafiei, botei quente e não fez, se não andou nada. Só que a gente não fica com a mão levantada o tempo todo, né? A gente abaixa a guarda, não tem como. No domingo eu nem estava lembrando do demônio mais, irmão. Eu nem lembrava mais dele, sabe? Aí estou lavando o carro, quando eu subo no banco, levo uma queda. Aí depois o que veio na mente: pode ser que aquele filho da mãe veio me derrubar. Eu lavando o carro, eu digo: mas Jesus. Na hora eu pensei que eu tinha quebrado o pé, porque o movimento que fez foi de ter quebrado mesmo. E eu segurei no pé e disse: Deus, não me tem quebrado meu pé, eu não posso parar. Foi o que eu falei. E fiquei lá deitado e gritando pela mulher lá dormindo: me socorre. E eu caí aqui, que o negócio foi sério. Mas é retaliação espiritual. Mas por que essas coisas acontecem? Porque muitas das vezes nós compramos brigas e a gente não tem um suporte necessário. O meu cansaço não é por causa de evangelizar, não. É desgaste com pessoas teimosas, com pessoas que você está dizendo assim: irmão, não vai por aqui não. Tu já anda com a gente há tanto tempo, tu já nos conhece há tanto tempo, tu ainda vai insistir em fazer isso? Não. Prefere quebrar a cara, prefere viver sofrendo. Irmão, o problema é comer milho. Uma mão é 50 conto, depois do dia 30 cai para 40, às vezes sai até mais barato. Você come milho até sair pelo olho. Eu como mais barato, eu como milho, pão de milho, milho com milho, sabor de milho. Você acaba come pamonha, canjica, milho assado, o que for. Mas pastor, porque ele está falando isso? Porque a gente tem que andar na contramão que esse mundo ensina. Então Paulo está falando para o nosso bem: se afasta, fuja disso. Não há mais necessidade da gente estar preso nessas coisas. Não há mais necessidade. É lógico que nós somos, a nossa carne é vendida ao pecado. Mas a Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando. A gente pode dar um deslize, mas está lá: Senhor, me perdoa, Senhor, Senhor, Senhor. Não. Tem hora que a gente tem que amadurecer. Não é possível. Não é possível que a gente vai insistir nos mesmos erros sempre. Eu tenho certeza. Está aqui. Ele estuda em escola pública. As professoras cristãs são as primeiras para ir para a idolatria. As primeiras. Quer pintar o menino de coelho, quer pintar de índio, quer pintar não sei do que, quer botar um monte de macacada. Se fosse, eu deixava ele vir. Se eu fosse mesmo abrir, ele vinha com uma bananeira nas costas. De tanta coisa que os professores inventam. Que era para ser a primeira da fila a dizer assim: não, eu estou aqui, Jesus me botou aqui nessa escola, não foi para eu dar guarda para o capeta, não. Ó, vem aqui, vem para cá, vou fazer por aqui, vou sair para ser diferente. As parteiras lá no Egito fizeram porque os crentes não fazem, irmão. Mas não, ele não vai. Mas não vai nem a pau. Na escola onde ele trabalha, onde ele estuda, aí mandaram um papel para autorizar a escola vacinada. Aí eu fui bater lá: como é que eu assino isso aqui para dizer que eu não quero? Se é só dizer não, então pronto. Não. Quem vacina sou eu. E por que não quero? Aonde foi que o Zé Gotinha estava agora? O Zé Gotinha estava onde agora essa semana? Na Macumba, com o Zé Pilintra. Olha só, irmão, como é que eu vou confiar a vida do meu filho a um governo maldito que está levando tudo que deveria ser deixado de lado para o lado espiritual? E essa autorização vale para o ano todo. Está entendendo? Não é vacina que foi arrastando as crianças. Aí
Mas não vai tomar de jeito nenhum. Eu também não. Quando eu vou lá, eu faço questão de que vacina é essa, porque hoje nós estamos vivendo num tempo, infelizmente, que a ideologia está valendo mais do que qualquer coisa. Eles querem empurrar a qualquer custo o demônio na vida dos nossos filhos. A qualquer custo. Então, enquanto eu tiver sangue no olho, tiver força nas pernas e no braço, não tem ninguém que vá forçar meu filho a ter que fazer qualquer coisa. Não vai não. Mas a gente contava que os crentes fossem aqueles que chegassem lá. Davi, meu filho, gosta um pouquinho de brincar de futebol, ele jogando, eu não sei o que o Davi quer ser. Um tempo queria ser atacante, depois virou goleiro, eu acho que agora sossegou o facho. Mas ele estava agarrando, aí desmentiu o dedo. E escondeu. Eu acho que ele tinha uns 9, 10 anos. Escondeu o dedo desmentido. Eu só vim ver o dedo desmentido do Davi no domingo. Eu tinha jogado, acho que foi na quinta ou foi sexta, aí passou sexta, sábado, domingo foi que eu vim ver, depois do culto, o dedo dele roxo, porque ele veio me mostrar. E a mãe, olha, o dedo da vez, minha filha tem que levar esse menino para o hospital. Saí, terminei o culto, fui embora para o hospital. Cansado. Quando cheguei lá no hospital, disse, Deus, o senhor está vendo que eu estou cansado aqui. O senhor me trouxe para esse lugar hoje. O senhor sabe quando gosta de hospital? A turma que eu não gosto de hospital e cemitério. Pensa num negócio, eu vou porque tem que ir. É ofício, é pastoral e eu não vou deixar de ir. Mas se você disser assim, pastor, é de sua vontade? Não. Nesse tempo eu queria estar no tempo da lei, que o pastor não precisava ir tocar em defunto. Mas, aí estou lá no hospital. Nesse hospital que eu ia lá, quando vem me atender, vem uma doutora, que ela veio de Recife para atender aqui. Quando ela entra na sala, o Senhor me toma em espírito. Menino com o dedo inchado, e eu lá falando em mistério com a doutora. Ele disse, mulher, te trouxe aqui, trouxe meu servo aqui para dizer que eu tenho uma obra contigo no hospital, olha só. Foi uma presença de Deus lá dentro, ela me mostrou, ela disse, o senhor é pastor? Eu sou pastor. Ela me mostrou um vídeo. Disse, pastor, eu estou lá no hospital e eu comecei a filmar umas crianças lá, e isso não é negócio de como é que é epilepsia não, pastor, isso é demônio. Ela mostrou, eu disse, o senhor acha que eu digo, mas isso é demônio, isso é um chumirim. E a gente sentiu na presença de Deus, Deus disse, eu quero você para você impor as mãos, para libertar dentro do hospital, porque no hospital tem um monte de gente que serve a Satanás, que está prendendo meus pequenininhos. Deus levantou aquela mulher para ser um instrumento de bênção dentro do hospital, assim como Deus levanta uma professora para ser instrumento de bênção numa sala de aula, assim como Deus levanta qualquer um. Agora nós temos que ser a diferença, assim como Deus levantou Daniel para ser um instrumento de bênção lá na Babilônia, José, mas a gente está vendo o contrário. As pessoas se corrompendo porque não quer dar não para o homem e está dando não para Deus. Eu quero ver, irmão. A menina chegou lá na igreja, viu? E se precisar, aqui está esse pastor aqui, viu? Eu sou chato, mas pode botar que você não tem ideia do pitbull que é esse cara. Aí a menina disse, pastor, lá tem uns trabalhos que é para fazer de Xangô, não sei das quantas, de empatar lá nas coisas, e eu disse que não vou fazer, e tem um que é o da turma agora, que toma conta da turma agora nas escolas, como é o nome que dá? Não, tem que é responsável agora, é mentor, alguma coisa da turma, alguma coisa assim. Não, é um nomezinho que dá para agora, que tem, que elege, né? Representante, mas não é representante, é outro nome. Tutor, líder, alguma coisa assim da turma, dos alunos. Não, é líder, pronto. Pronto, aí eu sei que essa pessoa não pode não deixar de assistir não. Aí ela veio falar comigo, eu digo, não pode. Vamos lá, Constituição, artigo 5º, fui lá, fui um documento, fui bater na escola. Nós não somos forçados a fazer isso. Não, quem disse que eles não somos? Você tem uma opção. A gente vai pela via normal, falando boa aqui, porque você não vai tirar ponto de aluno, não vai tirar nada, ou a gente vai pela judicial. Você quem sabe. Mas brigar não briga. Não, pastor, está tudo certo, porque nós como igreja, nós temos tudo documentado. Se for para brigar com quem for, não tira ponto de ninguém.
Eu duvido que o prefeito da cidade, que era um pastor que nem eu, meia hora no juiz dele. Eu duvido. O prefeito passou apenas na frente lá da sede. Um monte de puxa-saco do lado dele. E eu estava na porta, saindo do culto. Aí o irmão Veridiano, que conhecia ele lá, não sei das quantas, lá do Portugal, disse: Vere! Aí pegou na mão dele e tal, aquela coisa toda, depois veio pegar na minha mão. Aí quando ele pegou na minha mão, eu disse: mas prefeito, que servicinho ceboso o senhor está fazendo na cidade? O senhor já andou na principal, rapaz, vai terminar isso quando? E ali saindo na Balduco, nem para botar brita o senhor presta. Eu penso mesmo, na praia, nem para botar brita. Rapaz, esse serviço aqui de asfalto que está tudo rachando, olha, o senhor foi botado aí, mas ele arranca. Eu não estou lhe pedindo nada não, eu não preciso não. Agora uma coisa é certa, se você andar na linha, o povo volta de novo. Agora se você não fizer as coisas certas, você sai. E ele olhou para mim com cada olho, eu digo: hoje eu tenho nada a ver, eu não como do que ele me dá. Nem dependo dele, nem estou com uma marmita na mão pedindo nada para ele. Ele é meu empregado. Oxi. Estou preocupado não, eu trabalho direito, faça, honre o nome de Deus. Mas você pode ver, quando tem uma porta, eu pode falar: o prefeito festeiro. A pastor está com medo, estou com medo nenhum, que eu pago os impostos, ele já paga os impostos, eu estou em dia, não tenho nada atrasado com ele. Agora que nós temos que pregar, ficar com medo. Então Paulo está dizendo: fuja. Pastor, o senhor vai faltar com ele? Não estou faltando com respeito. Eu falei com ele como cidadão. E no meu direito de cidadão, de ver uma cidade desmantelada e o cara dando volta achando que é o rei. E você anda na cidade, é tudo bagunçado. Eu poderia fazer como muitos. E prefeito, tem uma ajudinha para quê, meu irmão? Tem um Deus de Israel para nos ajudar. Se Deus quiser, se Deus disser assim: essa semana, meu filho, você só come bolacha, eu como bolacha dando glória. Se ele disser come carne, eu como. Se disser come pura, eu como pura dando glória. Mas não vou me corromper por causa de nada disso. Deus me livre. Deus me livre. O advogado, meu advogado está pé da vida comigo. Eu estou com desvio na coluna, cheio de problema, eu fui aposentado por causa disso. Graças a Deus, eu fui aposentado. E para completar agora, parece que eu estou hipertenso. Mas eu já disse para o advogado: vou parar de pregar não. Não, que o senhor tem que dar. Não, se for para parar de pregar, pode deixar a aposentadoria para lá, que até hoje Deus me sustentou. Até hoje Deus me sustentou. Eu não me aposentei fazendo cambalacho, nem fazendo enganação com ninguém. Eu pago os meus tributos desde meus 8 anos. Me aposentei com cambalacho, nem para mentir não. Não tem que mentir não. Não mentir uma obra. Eu ganho isso aqui, é disso aqui que eu vivo e está tudo certo, está tudo declarado. Ah, pastor, aí seria pequenez demais de minha parte, eu tenho que estar mentindo para poder ganhar um benefício. Não está repreendido. Não quero não. O advogado: não, pastor, tenha calma. Sim, está tudo certo, eu estou com calma. Eu só estou dizendo que eu não abro mão do meu chamado. Eu não abro mão de pregar. Se eu tiver que vender coco na beira da praia, eu vou, irmão. Se tiver que botar um negocinho de picolé, eu vendo. Oxi. Mas eu não tenho vergonha de nada, porque eu tenho um Deus que me sustenta. E não vejo dificuldade nada disso. Por quê? Porque para mim a prioridade é andar correto, andar com o que é certo. Então Paulo, ele vai dizer, eu ensino para a gente já terminar, falta 10 minutos para passar por cair, que nós devemos fugir. O apóstolo João, lá na sua epístola, 1 João, o Kaique leu aqui também no começo, só que eu vou ler o verso 5, capítulo 5, o verso 21. João diz assim: filhinhos, olha como é que ele nos trata com carinho, né, irmão? Filhinho, guardai dos ídolos, se afaste, fique perto não. Eu tive uma revelação do céu, irmão. O céu é muito lindo. É muito lindo. A cidade é quadrada, como a Bíblia diz. E eu assim, eu não cheguei a entrar para dentro, eu passei só no corredor. Eu vou até reforçar, porque às vezes
quando eu falo, né, para dizer que tinha placa de igreja, não. Era como se todas as igrejas fossem se apresentar a Deus como único pastor. E eu vi as placas das igrejas, vi igreja que tinha pastor salvo e não tinha crente, vi igreja que tinha crente salvo e não tinha pastor. Tinha igreja que só tinha uma, duas pessoas, tinha igreja lotada. E eu estava com o rebanho da igreja dizendo, bora, vamos irmãos, para a gente se apresentar a Cristo. Apresentá-lo a Ele, porque vai chegar um dia, e a Bíblia diz isso, que todo pastor vai prestar conta. Todo pastor vai prestar conta. Por isso que eu digo, irmão, vocês não vieram aqui somente ouvir palavras, não. Vocês vieram ouvir a palavra de Deus. E se eu não falar, só para você ter uma ideia do peso que é a palavra de um pastor, só para você ter ideia, eu disse o quê? Dá vontade de dizer, se vira, não foi no começo aqui? O Espírito cobra. Que por mais que a pessoa mereça, o Espírito Santo diz assim, você não é o juiz dela. Está entendendo, irmão? Por mais que a pessoa mereça, por mais que a pessoa diga assim, mas fulano merece uma chicotada, o Espírito Santo está dizendo assim, eu não botei para ser juiz. E se eu quero ir para o céu, eu tenho que obedecer a quem? Né? É por isso que a carne, né, veio dar uma reinada nessa área. Às vezes chacoalha, a gente recebe pancada que não merece, e Deus diz assim, se cala. Por quê? Porque as pessoas distorcem as coisas. Então eu deixo essa mensagem. Eu sei que às vezes vocês demoram um tempo aqui de ouvir. Eles a expectativa até de trazer uma comida diferente, né? Pregar diferente. Pô, pastor, só dá para casa. Não faça isso não. Olha. Eu prometo que da próxima vez que eu vir, eu vou trazer uma macarronada com uma bisteca de boi assado, né? Para ter uma palavra diferente. Mas é porque assim, é a necessidade de não ver a igreja se perder. De não ver a igreja pegar um rumo que não seja o que Deus quer. Então que nós, a gente olhemos para Cristo. Eu recomendo que nesses dias tão caóticos que nós estamos vivendo, não abra mão da oração, da leitura da palavra. Glória a Deus. Não deixe que ninguém tire de vocês o que vocês têm conseguido com muito sacrifício. Glória a Deus. Eu estava hoje, nessa parte eu tenho inveja. Tenho uma inveja santa dos testemunhos de Jeová. Rapaz, aquela mulher tem uns 70 anos, aquela senhora que eu vi evangelizando hoje. Eu digo, rapaz, a gente com umas irmãs que não está nem tão velha, tudo novinha, com as batatas tudo grande, boa de evangelizar. Não aparece uma senhorinha dessa já morrendo. Eu falei assim na minha mente, já morrendo, irmão, está aí evangelizando. E as irmãs novas, tudo parece que estão trabalhando na Oi. Pelo amor de Deus, irmão. Um dia na semana. Tudo bem, olha, pastor, eu tenho um mês todinho, esse mês a Oi me chamou nessa semana, mas toda semana no dia, não tem um dia que a Oi não deixa de paz. Não é orar para esse espírito da Oi sair, não, irmão, pelo amor de Deus, eu digo, rapaz. E a Oi já faliu. E aí eu fiquei abismado com aquela velhinha assim, ensinando. Olhei assim e digo, rapaz, que coisa linda. Batendo nas portas. Enquanto isso, a gente tem um jovem que nem para ficar 5 minutos de joelho aguenta. Jesus do céu, a gente precisa rever nossos conceitos, falando sério. Então eu deixo essa mensagem. Que Deus abençoe. Eu pedi você dar a benção. Dê a benção, né, pastor? Termina. Faça o serviço hoje. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amados, olha, a gente ainda precisa esticar essa parede para lá, mas para não ficar desigual, quando eu for comprar tinta para terminar o São Caetano, eu vou comprar só branco, para pintar aqui no meu padrão e pintar aqui de azul. E a gente correr atrás também de botar o nome de Jesus aqui. Né? Se tiver alguém que queira doar, é 190 e uns quebradinhos, para a gente deixar bonitinho, para sair na foto bonita, porque a gente vai esticar lá para trás sim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Senhor Deus, eu te peço perdão, porque às vezes a gente deixa a carne querer falar e eu falei uma palavra que eu me arrependo. Mas que o Senhor venha guardar, Pai. Senhor, afaste essas pessoas, não quer andar conosco também, tudo bem.
mas afasta de nós, Pai, para não estarmos vivendo tantas decepções. Que o Senhor, meu Deus, guarde teus filhos, guarde tua igreja, guarde teu povo, guarde teus servos. Apresenta esta casa, que muito tem alegrado nossas almas, as notícias que têm vindo a nossos ouvidos, é do fervor, Pai, da tua presença nesse lugar. Que o Senhor preserve teus filhos. Senti a falta de muitos irmãos hoje, mas o Senhor sabe o motivo. Às vezes enfermidade, às vezes as circunstâncias, mas o Senhor é quem está no controle de tudo. Leva teus filhos em paz às suas casas, nos guarde e nos livre do mal, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz: Amém. Pai do Senhor para todos, em nome de Jesus.